Olá, vamos começar mais um Nutri Vida. Eu sou Larissa Amorim, nutricionista, e hoje vamos falar sobre um assunto que eu acho muito importante, que é corpo, mente e espírito. O equilíbrio como um caminho para uma vida saudável. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que essa pessoa amiga de coração e que fala muito bem sobre tudo isso, que é a Glauce Delgado. Seja bem-vinda, Glauce. Obrigada, Lara. É sempre uma alegria, né, poder partilhar desse assunto que é tão muito maravilhoso e eu sou apaixonada. Exatamente. Então a Glauce é gestora do Estúdio 4 para 1 e ela vai falar um pouquinho dessa junção, né, Glauce? Da importância da gente não se preocupar apenas com o corpo, mas também ter esse cuidado com a nossa mente, com aquilo que a gente está alimentando. E a gente conversa muito no off sobre isso. E por isso que eu quis trazer você aqui para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E para começar, eu queria que você trouxesse, de fato, a sua visão com relação à importância de alinhar a boa alimentação, a prática de atividade física e essa questão espiritual. Então, Lari, nos últimos meses até a Lari me ajudou, né? Eu tô pós-gestação, meu bebê vai fazer 1 ano e eu pude viver mesmo na pele essa questão de uma alimentação saudável, né? Se alimentar bem para que o corpo esteja forte, para que eu possa treinar adequadamente e não tem como a gente não falar sobre a conexão com o Criador, com Deus. Então, se eu não alinho esses 3 pilares, eu não vou avançar ou eu vou acabar avançando em um e esquecendo do outro, e não é o propósito. Se a gente conseguir equilibrar esses 3 pilares, a gente vai conseguir ter resultados positivos na nossa vida. Legal. A Glauce, ela é casada com o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo já esteve aqui conosco no Nutrivida, né? E ele é educador físico e por isso vocês têm o estúdio, onde faz a parte de treinos, né? Dentro como uma academia, um estúdio específico de treino de força, seria isso? Ali no estúdio a gente trabalha a parte da musculação, né? Da correção postural. É um treinamento mais direcionado. E nós também somos assessoria de corrida. Então, o Carlos, ele me ativou, né? A partir do momento que eu conheci ele, tanto me conectar, né, com a construção da saúde física mesmo, quanto da parte da mentalidade, da inteligência emocional e espiritual, né? Que é o nosso casamento, é o pilar, né, do nosso casamento. Sim, porque a gente vem falando, né, da importância da gente ter o nosso corpo como um templo mesmo, né? E a gente cuidar dele da forma adequada é o que vai trazer esse resultado final, que é o que a gente espera de qualidade de vida, né? É isso, e eu venho aprendendo, né, a amar a parte do fortalecimento, porque eu preciso do fortalecimento, que é a força, a musculação, para que eu execute, para que eu me desempenhe, né, na corrida, para que eu evolua na corrida. A corrida é sua paixão? A minha paixão. Meus olhos brilham pela corrida. Então, assim, hoje eu estou treinando, né, para 21 quilômetros, me abri para longa distância, e a musculação, ela faz parte. E a mente e o espírito, porque se eu não alinho isso, eu vou acabar me auto-sabotando no meio do percurso. Então eu preciso desse alinhamento. E que é muito fácil, né, fazer esse processo de autossabotagem, né? Eu falo que diariamente, as pessoas acham que com esse negócio da conexão da internet, fala-se muito de virou-se a chave. Glauce, você pode ter uma visão diferente, eu queria que você trouxesse essa visão sua. Mas na minha opinião, essa chave, ela vira-se todo minuto. Não é uma chave que vira e você muda daqui pra frente, você é diferente. Eu, Larissa, não acredito nisso. Eu acredito que a gente tenha que estar a todo momento virando a chave. Sim, e se alimentando todos os dias, alimentando sua mente, né, de coisas positivas. Então, assim, é um processo em que vai ter altos e baixos. Então você tem que estar preparado para isso, porque um dia o treino é, nossa, que delícia. Na outra semana, nós mulheres, né, nós temos os nossos hormônios, então a gente está um pouquinho mais cansado. Mas o que a gente não pode esquecer? O nosso propósito. Qual é o nosso propósito? É cumprir a minha planilha porque eu tenho um treino de 21 km. Então, ok, eu vou respirar fundo e às vezes vou me acolher, né? Porque às vezes a gente também não tá afim de treinar. Hoje eu não vou, mas amanhã eu vou. E hoje eu não vou me alimentar bem, mas amanhã eu vou. Apesar que a parte da alimentação, eu virei totalmente a minha chave, com a ajuda da Lari, né? Ela traz muito isso do equilíbrio da alimentação, em questão de doce. Então, depois da minha gestação, eu pude equilibrar. Então, hoje eu digo assim, que eu vivo realmente
o processo do virar a chave em relação à alimentação também. E é o que me traz resultado no meu corpo físico hoje. É a mudança, de fato, de mentalidade. Exato. De olhar para o alimento de uma forma completamente diferente, Exatamente. né, Glaucia? Como você tinha, assim, essa percepção. Ou eu como doce, ou eu não como nada. Isso. E eu trouxe essa Exato. visão de que ficar 100% sem ou ter 100% não é o melhor. Sim, é uma das coisas que eu aprendi com a Lari, era isso, incluir. Mas aí eu expliquei para a Lari o seguinte, porque quando eu abri a exceção, eu não tinha o autocontrole da alimentação, do doce. Então, o que eu fiz? Falei, Lari, olha, eu acolho, mas Glau, por isso que você precisa se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais você se abre para o treino físico, para espiritualidade e principalmente para alimentação. Então, eu abdico. E aí até eu falo, Lara, eu sei que você não orienta assim, mas eu preferi. Só que hoje eu consigo equilibrar. Então eu consigo hoje olhar para um doce e falar, não, eu vou comer só um pedacinho dele e tá tudo bem. E escolher, fazer escolhas, né? Que é igual você me ensinou. Ó, um pedacinho. E olhar, às vezes aquele doce, fala assim, eu acho que não vale a pena eu gastar o meu doce. Meu doce, então eu vou segurar. Então isso hoje eu venho vivendo, são mais de 8 quilos de gordura relacionado à alimentação que eu eliminei pós-gestação. Então isso aí é um resultado muito bom, mas eu tive que equilibrar. E não foi só alimentação, né, Glau? Foi assim, o treinador lá em cima. Exato. Com a questão da musculatura, o treinador com relação à corrida. Exatamente. A alimentação. E você traz muito forte essa questão da espiritualidade, também, né? muito. Então eu aprendi, né? A Lari também fala muito sobre isso, sobre o jejum. Então eu alio isso ao meu favor para que o jejum, para nós cristãos, né? Para que a gente tenha mais conexão, mais entendimento, saber mais sobre Jesus, a gente faz o jejum. Inclusive é bíblico, né? É bíblico, né? E não é nem para ganhar bens materiais, não. É realmente para você ouvir a voz do Senhor. E aí você já une isso, né? Já une isso relacionado à sua alimentação. Então, se é o doce ou se é a bebida alcoólica, então eu vou colocar para que eu tenha êxito. E aí tudo ganha. O corpo, a alma e a mente. Porque quando você coloca o seu corpo a abdicar de algo que você gosta, você está treinando o seu corpo, você está judiando do seu corpo, então você pode qualquer outra coisa. Você tem uma capacidade além do que você imagina, isso né? Mesmo. Muita gente começa tudo isso que a gente falou. Começa a treinar, começa a cuidar da alimentação, né? Começa a cuidar desse espiritual e desiste no meio do caminho. Isso é normal. O que você acredita, Glau, que falta para que essas pessoas possam realmente ter constância? Eu acredito assim, eu vou falar a minha experiência, tá? É um propósito e um foco, um objetivo. Então, a Glau, quando eu tive o Matheus, eu tinha uma convicção muito grande de que eu não queria continuar com o corpo que eu estava. Então, eu decidi, não, eu quero voltar a ser aquela Glau de antes. E aí, o que eu me comprometi? A fazer inscrição de corrida, um exemplo. Então, fica aí a dica para vocês. Então, aí eu preciso cumprir a planilha. Esteja chovendo, eu esteja cansada, faltando tempo ou não. Para eu cumprir. Então, como eu disse, use algo, canalize. Por exemplo, você gosta de comer muito doce, ou você gosta de... Enfim, canalize aquilo que você gosta para algo que vai trazer benefício para a tua vida, entendeu? É ter um objetivo, né? Ter um objetivo muito claro do que você quer. Então, mulheres, né? Eu quero vestir aquela calça jeans, um exemplo. Ou então eu quero entrar naquele vestido. Eu quero me ver bem no espelho. Eu não tô falando tanto assim de maromba. Tô dizendo assim, você se olhar e se gostar. E ver... Você escolher a roupa e não a roupa te Exatamente. escolher, né? A gente fala muito isso. Exatamente. Quando falamos com mulheres. Então, isso é um foco, isso é um objetivo. E outra coisa também, né? Hoje eu tenho filhos, então se pra você faz sentido você brincar com seus filhos, você jogar uma bola com ele, mesmo mãe de meninos, né? Jogar bola com eles, ou então treinar com eles, isso também pode ser um objetivo de vida. E eu falo que quando você pega nesse ponto...
aí você pega num ponto muito sensível para nós mães, né? Exatamente. Porque quando a gente começa a olhar para os nossos filhos e entender o quanto a gente influencia Exatamente. no que eles vão ser quando crescer, Exatamente. faz total sentido. Eu falo que daí já tem um propósito, né? Exatamente. Porque você olha para aquela criaturinha indefesa e você vê, meu Deus, se eu mudar o meu hábito alimentar, se eu mudar a minha mentalidade com relação à atividade física, porque muitos acham que fazer atividade física precisa gostar para fazer isso, não é verdade, não né? é verdade. Então, se eu começar a mudar, a gente vê o reflexo. A gente antes estávamos conversando aqui, antes de entrar no ar, a gente estava conversando exatamente sobre isso, dos nossos filhos, que eles estão reproduzindo coisas que nós fazemos. Seu filho gosta de correr, Sim. A minha filha está começando a correr, porque eu também gosto de correr. Então, o que eu posso fazer de diferente para influenciar não a vida das pessoas de fora, porque hoje está na moda influenciar a vida das pessoas de fora. E Mas o faz que a sentido gente faz? também, né? Sim, com certeza. Mas o filho mesmo é o que você faz e não o que você fala. Muitas vezes a gente repete algo, eles não fazem. Mas o seu comportamento é um espelho. Sim. Eles vão reproduzir. Então isso te acalma ou te faz ficar aí reflexiva? Muito preocupada. Né? Como mulher. Então é isso, você cuidar. Como que você quer que seu filho tenha uma alimentação saudável se você está, né, fazendo coisas que não agregam, não acrescentam, né? Então, lá em casa a gente combina, eu e o Carlos. Então, olha, não tem refri, não tem doce, à vontade. Por quê? Porque é o nosso estilo de vida. E o Theo, ele vem vindo, né? Ele vem vindo atrás, adotando os comportamentos. Isso reflete tudo que você falou agora, reflete no nosso corpo, no físico. Mas e o que na sua jornada você fez ou faz que faz diferença nessa parte mais de saúde mental e espiritual? Quais são as práticas que você inclui na sua rotina diária que fazem a diferença com relação a esse cuidado? Porque a gente sabe que a nossa mente hoje é bombardeada de informações, de comparações, de notícias ruins. Você, Glau, o que você faz para fazer diferente, para conseguir se blindar de tudo isso de alguma forma? Então, eu tenho uma prática de que eu leio a Bíblia todos os dias. Então, é o meu momento ali. Sabe quando você diz assim, eu tenho uma vida de oração, mas você não tira um tempo para você fazer a leitura, para você... Por que ler a Bíblia, Glau? Porque você precisa aprender mais sobre Deus. Quanto mais você aprende sobre Deus através da palavra dele, mais você se conhece. Eu sou apaixonada por apóstolo Paulo. Lá ele fala nas cartas dele, né? Alegrai-vos a todo momento, abdicai dos seus desejos da carne. Então, aí você começa a trazer para parte do seu corpo. Então, o espiritual vai me abrir as portas para mim mudar de mentalidade. Ter força, né? E para eu mudar os meus comportamentos. Quais são quais são os comportamentos que eu tenho tendo, né, para eu ter determinados resultados? Então é através da palavra de Deus, Lari. E o jejum é o que tem me ajudado muito a se conectar com Deus, assim, o que me fortalece hoje. E claro, né, eu não posso esquecer que eu e o Carlos, nós temos isso como casal, a espiritualidade. Então, quando a gente faz jejum, é os dois. E a gente se ajoelha junto, a gente ora junto, a gente combina o que a gente vai falar ali com Deus. É igual a gente falou, não tem segundas intenções, é realmente para ouvir mesmo a voz do Criador. Então, a espiritualidade é isso, né? E a comunhão, né? Ir para a igreja pelo menos uma vez na semana, e é sobre isso. E você acredita que esse cuidado com o corpo, de fortalecer o corpo, de trazer essa força muscular de fato, também ajuda com relação à mente e vice-versa? Com certeza. Porque se o meu corpo tá forte, eu vou saber direcionar a minha mente. Então não é qualquer coisa que a minha mente vai me sugerir que eu vou estar fazendo. Entendeu? Por quê? Porque o meu corpo vai estar forte, o meu espiritual vai estar forte, então a minha mente, eu vou saber, porque a nossa mente, muitas vezes, ela quer nos sabotar. A todo momento. Igual você falou, Glau, eu não gosto de treinar.
Gente, eu não gosto de acordar 4h30 da manhã, mas eu amo o prazer que é depois da corrida. E aí? Aí eu preciso escolher, né? Qual é o meu difícil, né? A gente qual ouve é o muito meu difícil? isso. Então, assim, musculação. Eu aprendi a amar a musculação depois que eu comecei a ter resultado. Mas eu só comecei a ter resultado com constância. E acompanhamento, né, Exato. Glau? Não, Porque, eu assim, tenho às vezes a orgulho gente do meu faz, treinador Carlos, porque ele fala pra mim, orgulho, Glau, né? você agora entendeu o jogo. Sim. Entendeu? De constância, de disciplina e de performance. Ele fala, agora você já é aquela atleta performance. Eu falei, então o teu olhinho brilha agora. Ele falou, agora sim. Não que, mas você precisa realmente fazer. Eu não gosto, mas eu vou estar lá. Terça e quinta, eu vou estar lá segunda, quarta e sexta. Falhou na segunda, eu vou lá na terça. Porque a gente escova os dentes todos os dias, não é mesmo? A gente dorme todos os dias, a gente janta todos os dias. Então, por que não o treino da musculação? Por que não ler a Bíblia? Por que não cumprir uma planilha da corrida? Entende? Então, a gente tem que saber, assim, equilibrar para que a gente tenha resultado. Senão, infelizmente, a gente não vai ter resultado. Essa semana eu escutei, li uma frase, né, que falava assim, a gente, dentro do trabalho CLT ou de um trabalho que a gente faça remunerado, a gente precisa às vezes de 30 dias para que a gente receba o salário, Sim. né? Então, assim, são dias trabalhados. E por que a gente não faz essa mudança de mentalidade para que a gente também entenda que eu preciso lidar com a atividade física, com o treino, com a alimentação, como se fosse um trabalho, uma prioridade de vida? Quando eu inverto isso e eu entendo que o resultado só vem depois daquele período, a gente começa a mudar um pouquinho esse pensamento. Exatamente. As pessoas olham pra mim hoje e falam assim, Glau, mas você tá magra. Glau, mas você emagreceu. Nós estamos no mês 7, 8 meses pós-gestação que eu estou constantemente. Só que as pessoas, elas não estão olhando isso. Eu sei. Sim. Que eu vivi e vivo o processo para chegar aonde eu estou hoje. Ou seja, quando alguém chega no meu estúdio querendo um milagre, eu já explico. Não é do dia pra noite. Então, você vai treinar e é a partir de 6 meses que você vai começar a ter resultado. Sim. Correr 4x1. Não é do dia pra noite. Então, a Lari também corre. A Lari, ela corre muito, tá, gente? Então, assim, pra eu alcançar a Lari, enfim. Então, assim, existe todo um processo. Então, pra você receber seu salário, você precisa trabalhar 30 dias. E por que para você percorrer, para você ter resultado, você quer do dia para noite? E aí é onde as pessoas acabam desistindo, né? Sim. E não deveria, porque deveria persistir. Porque ao longo do processo, você vai ter o seu resultado. Mas hoje a gente quer aquele prazer imediato. É o que, infelizmente, inclusive a rede social traz isso pra gente, isso. Né? E não é assim. Então, as pessoas, elas não querem... Olha só, se tem um prato de batata aqui. Se eu escolho comer agora, eu estou optando pelo prazer imediato. Se eu falo, não, isso aqui não vai me agregar, porque amanhã eu tenho um longão, um exemplo, né? Apesar que é carboidrato, mas fritou. Né? Então, isso aqui eu vou escolher abdicar. Por quê? Eu não vou ter o resultado agora, eu vou ter a longo prazo. Então, você precisa... Por isso que a gente tem que trabalhar nossa mente. Porque quanto mais a gente conhece sobre nós, o nosso corpo, mais a gente vai aprender a dizer não. E dizer sim nas horas certas. Nas horas certas, né? Existe hora pra tudo. Existe hora pra tudo. Existe hora pra treinar, existe hora pra se divertir. Eu aprendi com você essa questão do doce. Tipo, pra mim, na minha cabeça, não fazia sentido eu comer o doce porque eu queria emagrecer há 8 meses atrás. E a Lari trouxe, Glau, você pode. Você pode. Até eu entender que eu podia, mas aí eu precisei aprender que eu preciso ter um equilíbrio. Então, eu consegui. E hoje, até eu falo para as pessoas, tudo que eu aprendi com a Lari, eu tava falando para uma amiga. Olha, faz assim porque deu certo comigo. Eu tirei o açúcar. Já a Lari, ela me instrui a incluir, mas com inteligência. E tudo depende daquilo que você tá
está buscando naquele momento, Exatamente. né? Existem protocolos onde a gente faz a exclusão, por isso que o direcionamento é o que faz a diferença. Você ter mentores, você ter o nutricionista, a nutricionista, né? O personal, o treinador físico, o treinador da parte da assessoria de corrida. Por quê? Isso agrega. Então, às vezes, você está deixando de fazer algo que aí você está deixando de ter resultado também por ignorância, Sim. por não saber. Enfim, então a gente precisa de pessoas para nos ajudar. Como mensagem final, então, nós precisamos de um treinador de corrida, Exatamente. um treinador de academia, um nutricionista, um treinador espiritual. Um mentor espiritual, né? Exatamente. Eu falo que eu não abro mão da minha terapia, além dessa questão espiritual, eu falo que vale muito a pena. A gente tem vários programas aqui falando sobre esse cuidado da mente, tanto aqui no Nutrivida quanto no Saúde e Bem-Estar, então é importante a gente buscar esse acompanhamento. Eu fiz terapia por muito tempo. Hoje, depois da gestação, eu parei de fazer, mas como que faz falta? Sim. Mas como o Carlos, ele tem essa habilidade emocional, então eu converso muito com o Carlos. Ele nem sonha o tanto que ele agrega na minha vida, né? Então, por entender de pessoas, enfim, mas nós precisamos de pessoas certas para nos ajudar. Pessoas ajudam pessoas. Exatamente. E a gente vai crescendo conforme a gente vai juntando as forças, Exatamente. né? E aproveitando daquilo que o outro tem para nos servir e servindo o outro também, né, Glau? Acho que isso é o mais importante. Isso mesmo. Onde o pessoal pode te encontrar? Onde que você tem Instagram? O estúdio tem o Instagram? Fala pra gente. Olha, o Instagram do estúdio é o Carlos Eduardo 4x1. O meu é Glauce 4x1 no Instagram e a gente fica no Estúdio Fitness ali na rua João Cândido da Câmara 905, né, bem no centro ali, 4 quadras para cima da Riachuelo. E a assessoria de corrida no Instagram do Carlos, a gente traz muita coisa sobre a corrida, né, sobre fortalecimento físico, enfim, nós estamos lá. Pode chamar que a gente vai orientar vocês certinho. Clau, obrigada. Eu que obrigada agradeço. Por ter aceito o meu convite. É muito bom falar sobre isso. Porque é importante a gente levar esse conhecimento para mais pessoas, para que as pessoas consigam entender que não é fácil para ninguém. Não é fácil. É difícil realmente para todos. É desafiador. Mas é possível. É possível, com certeza. Né? Então, assim, mudar essa mentalidade de que é possível, que eu consigo. Eu brinco com os meus pacientes assim, se eu conseguir, você consegue. Exato. Porque eu não sou a pessoa mais forte nesse mundo, mas eu busco a todo momento. E ter essas parcerias é muito importante. Sim. Ter essas pessoas que nos motivam a seguir, nos ativam. A continuar. E você Isso é uma mesmo. dessas pessoas que lá no Instagram está todos os dias motivando, principalmente mulheres, a continuar, a entender e acolher as suas dificuldades. Sim. E seguir nesse caminho, né, de ser uma boa mãe. A gente não é boa mãe, boa esposa, boa mulher todo o tempo. A gente equilibra. Eu falo que a gente nem equilibra, a gente equaliza. Exatamente. Porque equilibrar é você estar os dois ali o tempo todo no mesmo patamar. Exatamente. Equalizar não, uma hora a gente tá com grave, outro tá mais baixo e a gente vai equalizando. Então, tudo assim, isso. Pra você mulher, né, que tem criança pequena, né, a gente também tem, eu tô com um bebê que vai fazer 1 aninho. Então, assim, realmente escolher se cuidar, né, e colocar um horário pra você, porque senão você sempre se deixa pra depois. E aí o depois pode ser muito tarde. Nunca é tarde, mas é importante a gente buscar. O tarde que eu digo, Lari, é em relação assim, Demorar você demais. vai na dor. E aí? Você prefere se cuidar antes ou você esperar uma dor nas costas ou, sei lá, ou alguma doença acontecer? Exatamente, para cuidar. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Mandem esse vídeo para as pessoas que você acredita que precisam entender um pouquinho mais, para as mulheres da sua vida, né? Que precisam aprender um pouquinho mais sobre essa junção. Atividade física, alimentação e espiritualidade, que é tão importante. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.